Então vamos dar início a mais uma doutrinária. Neste momento vamos agradecer ao Mestre Jesus por a bênção concedida a cada um de nós. Que nesta noite possamos buscar esse aprendizado através do livro Coragem. E o tema será Nossa Casa. Palestrante Elvira, que Mestre Jesus, a espiritualidade maior, ilumine, proteja, envolva na paz e no amor. Mestre amado, te agradecemos por tudo, te pedimos pelos nossos irmãos necessitados da tua luz e também por os nossos irmãos que passam por situações diversas no mundo físico, em especial no local onde se encontra Israel e Gaza, que se encontram em confronto. Que a tua misericórdia ampare e proteja essa humanidade, esses irmãos. Obrigado, Senhor, por hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Que assim seja. Então, boa noite, gente. Bom estar com vocês mais uma vez. Obrigado, senhor Adalberto, a casa por confiar, né, em mim, meu trabalho. Todo trabalho a gente tem que agradecer pela oportunidade, né, de mostrar. Eu sempre digo que ele gosta de dizer que eu sou palestrante. Eu não sou palestrante, vivo dizendo isso. Mas quando a gente fala alguma coisa, já é palestrante. Então, muitas vezes... Deixa eu tirar esse celular, que senão fica... Muitas vezes a gente não percebe o tamanho da responsabilidade que a gente tem quando a gente bota o pé em qualquer doutrina, em qualquer religião, né? E na doutrina espírita, principalmente. Porque é um lugar que se trabalha e só se evolui trabalhando. A gente sempre pensa assim, eu vou trabalhar para ganhar dinheiro, para evoluir, para crescer, para ter o que eu quero. E é verdade. Mas a gente está falando para o lado material. E no lado espiritual é se trabalhando que a gente, e trabalhando também, se trabalhando que a gente evolui, né? Moral e eticamente. Eu queria começar, como a gente tem uma sala pequena, dá para cada um, né? Se quiser se sentir à vontade de falar. Vou perguntar a Teles. Teles, onde é que você mora? Feira de Santana, Bahia. A sua casa, né? Exatamente. Seu Adalberto, onde é que o senhor mora? Tá fechado. Zona rural aqui, Fazenda Bom Jardim, Conceição do Almeida, Bahia. Lia, onde é a sua casa? Conceição do Almeida. Glória, queda quietinha aí se quiser responder. Onde é que você mora, Glória? Acho que Glória tá no Feira de Santana. E Fidelis, onde é que Fidelis mora? Eu moro aqui em Salvador, na Avenida São Rafael, condomínio Bosque Imperial. Pode dar o CEP que a gente vai para aí, entendeu? Pro churrasco do Réveillon. Tá certo, tranquilo. 41, 190, 153. Obrigada, gente. Lenita, onde é que você mora, Lenita? Bom, eu já ouvi esse tema e depende de qual é a pergunta da morada, né? Porque existe a morada física e a morada espiritual. Se você estiver perguntando com morada física, ultimamente eu estou aqui em Feira. Pois é. Colar não vale, tá? Não entendi, você está achando que eu colei alguma coisa? Fazendo pesca. Não, eu conheço o livro, então não pesquei, tá? Então, vamos ver se até o final da minha fala vocês moram realmente onde vocês me falaram. Tá bom? Vamos ver.
Se o senhor mora na zona rural, se a senhora mora em feira, se o outro mora em feira, se o outro mora em Salvador, se a outra também mora em Conceição do Almeida. Vamos ver. Mas a pergunta sua foi essa. Você queria saber. Certeza que a minha pergunta foi essa? É Olha brincadeira, só. calma. A pergunta era para saber no ponto físico, material ou espiritual? Para saber onde você mora. Olha. Então, Tá bom, vamos ver, né? Eu gosto de trazer, né, o texto para a gente ler, para a gente discutir, para vocês visualizarem o texto, né? Então, os livros que eu gosto muito, porque é o livro que eu até já falei, né, que já tem alguns estudos, que acho que a gente tem que pedir a Deus, depois de agradecer, coragem. Porque quando a gente pede coragem, a gente pode ter coragem para trabalhar, coragem para amar, coragem para perdoar, coragem para entender, coragem até para não entender nada. Então, é a minha segunda frase, palavra, sentença, né? Frase síntese. Quando eu faço a minha prece, quando eu agradeço, eu peço coragem. Coragem, coragem para várias coisas. Então, eu sou apaixonada por esse livro. Acho que estudar ele. Boa noite, Disse. Deus te abençoe. Bom te ver. Eu acho que é um livro que a gente tem que ler, reler, porque a vida está tão difícil, né, aos nossos olhos, que coragem já é muita coisa se a gente tiver. Então, agora vamos trazer o texto e a gente vai conversando. E no final, a gente se responde de novo. Eu não vou ver vocês porque eu vou compartilhar uma página da internet, mas eu volto já já. Eu vou ler. Então, né, do livro Coragem, escrito por Chico Xavier, né, psicografado por Chico Xavier. E esse texto é de Emmanuel, tá bom? E fala da nossa casa. Mas como vocês já me deram o endereço, né, vamos ver se a gente está correto. A mente é a casa viva onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. A imaginação é o arquiteto de nosso verdadeiro domicílio. Se julgarmos que o ouro precisa erigir-se em material único adequado à nossa construção, cedo sofremos a ventania destruidora ou enregelante da ambição, da inveja, do remorso, do tédio, que costuma envolver a fortuna em seu castelo de imprevidência. Se supomos que o poder humano deve ser o agasalho exclusivo do nosso espírito, somos apressadamente defrontados pela ilusão que habitualmente assinala a fonte das criaturas enganadas pelos desvarios da autoridade. Se encontrarmos alegrias na crítica, na leviandade, naturalmente nos demoramos em cárceres de perturbação e maledicência. Moramos em espírito, onde projetamos o pensamento. Respiramos o bem ou o mal, de acordo com as nossas preferências na vida. Na Terra, muitas vezes, temos a máscara física emoldurada em honrarias e esplendores, conservando-nos intimamente em deploráveis cubículos de padecimentos e trevas. Só o trabalho incessante no bem pode oferecer-nos a milagrosa química do amor para a sublimação do lar interno. Por isso mesmo, disse Jesus, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Idealizemos mais luz para o caminho. Abracemos o serviço infatigável aos semelhantes e a nossa experiência de alicerces na terra
culminará feliz e vitoriosa nos esplendores do céu. Então, lá no fim eu vou perguntar a mesma coisa, mas só que diferente um pouco. A nossa casa, Emmanuel vem, vamos dizer assim, diretamente, é o que eu gosto da escrita, né, de Emmanuel, é que ele é muito direto. Ele é sutil, gostoso de ler, né? Usa umas palavras bem rebuscadas, por conta até da sua maturidade espiritual, mas ele é direto. Ele não deixa brechas. E ele começa numa afirmação. A mente é a casa viva onde cada um de nós reside. Então, a nossa casa não é esse quadrado que a gente vive, essas paredes que a gente vive. Como Elvira não é, eu moro em Feira de Santana, outro moro em Conceição do Almeida, outro mora em Salvador. Mesmo essas paredes, os móveis, ele é projeção da minha casa íntima. Tudo que eu tenho aqui na minha casa, o meu alcance das minhas mãos, que a gente sabe que fica, né? Eu vou tirar aqui o texto para botar para vocês. Ela é projeção da minha casa íntima. E se eu acho que o ouro é que me deixa top, eu posso ladrilhar minha casa de ouro, né? Posso comprar tudo muito caro, os móveis caros, os quadros caros, porque eu acho que é isso que tem valor. E todas as pessoas que entrarem em minha casa vão ficar, ó, que casa linda, nossa, tal. E eles vão me dizer assim, junto com a minha imaginação, que Emmanuel afirma, que é o arquiteto desse domicílio da gente, vou automaticamente, vamos dizer assim, adicionando coisas à minha imaginação a partir do que as pessoas aprovam ou reprovam no lugar onde eu moro. Se por um acaso eu vivo nesse patamar de achar que ter tudo de bom, o próprio Emmanuel nos fala em ventania destruidora, que me leva a um tédio, porque chega uma hora que vai ficar um vazio em mim. Por quê? Porque eu não sou matéria só. Eu sou espírito também. E se eu alimento só a matéria ao meu redor, o meu espírito ele vai se esvaziando do que é essencial. Então, mesmo vocês me dizendo onde moram, a cada cantinho de vocês, o quarto, o banheiro, o quintal aí na zona rural, né? É projeção do pensamento. Vou pegar um exemplo de seu Adalberto, que mora na zona rural. Se ele convida a gente para um churrasco, né? Para uma confraternização do CR3 junto com o CR2. Joel, boa noite, meu querido, no coração, um beijo. Também é do CR2, né? Então, seja bem-vindo, bom te ver. Então, se a gente está aqui, ó, com pessoas do CR3, CR2, a gente vai lá para Caixa Adalberto, chega lá, tá só o quintal, só dá para ver a cabeça do seu Adalberto, que é mato, sabe? Erva daninha. Sacola plástica, porque ele vai lá na cidade, chega, joga a sacola e fica voando. E aí a gente fala assim, é aqui a fazenda desta criatura, gente? Aí de conta que ele tem um fazendão, tá, gente? As vacas estão tisga, tadinha, as plantas secas. Não é porque tá esse verão, porque ele também tem um sistema hidráulico, né? Tira água de pedra. Mas se seu Adalberto vive com essa projeção mental, com a sua casa mental não muito legal, quando a gente chega lá, a gente se depara com esse ambiente que a gente vai achando que roça é bom, tem milho assado, tem milho, tem feijão, tem tudo, né? Que roça eu sou da roça, né? Tem jaca, jambo. E a gente fala assim, não, o seu Adalberto não tá bem, não, gente. Como é que ele deixa aqui a erva daninha tomando conta? Já tá até entrando na casa.
Será que realmente o endereço de seu Adalberto é esse que ele falou pra gente? Hein, seu Adalberto? Abre aí para me dizer. Agora já muda de figura, né? Ah, então vamos mudando de figura até a gente chegar no fim. E você, Joel, você mora onde? Para fechar. Maragogipe. Vamos falar, gente, antes deles pescarem, tá? Maragogipe, Dirce. Eu? Oi. Não, perguntou para mim? Você disse, mora onde? Eu Onde moro é aqui em sua São, casa? eu moro aqui em São Paulo e sou menina da cidade. Não gosto de sítio nem de chácara pelo problema de ter bichos que me picam. Ah, a sua casa é em São Paulo. A minha é. Ah, e você, Moro Maria aqui. Janete, onde é que é? Abriu? Não falou? Fechou. Não, a gente não lhe escutou. Deve estar com problema no áudio. Pode teclar se quiser. E você, Ni, onde é que você... Joanete é Conceição do Almeida também. Ah, e você, Ni? Eu aqui na Chapada Diamantina, Bahia, aqui na Bahia. Olha, quanta gente que mora lindo, gente. Isso. Sejam bem-vindos. Obrigada, Então, querida. a nossa casa mental, né? Nosso habitat mental reflete tudo que está ao nosso redor. E vice-versa também. E Emmanuel, ele fala também sobre o poder humano. Quando a gente acha que o poder, vou pegar uma fala dele, é o único agasalho, é a única coisa que recobre o meu corpo, que consegue me satisfazer todas as minhas vontades, a gente termina caindo no buraco da ilusão. Porque todo poder, ele tem início, meio e fim. Todo poder. Hoje, nesse exato momento, nós temos, em média, 5 conflitos, além do Hamas, né? Ativos, guerras mesmo. Tirando os outros conflitos sociais, né? Se eu perguntar aqui hoje quantas pessoas entraram em conflitos em Salvador, São Paulo, Feira de Santana, Paraná, guerras mesmo de tráfico, narcotráfico, guerra social, várias. E muitas dessas pessoas pensam que tem o poder como o seu escudo e único agasalho, ele que pode tudo. Só que ele tem início, tem um meio e tem um fim que muitas vezes nos leva à ilusão e aos desvarios, como a gente vê aí, essa guerra insana, né, no Oriente. Então, o nosso pensamento projeta coisas que, às vezes, só a gente mesmo enxerga. André Luiz, não sei se vocês conhecem um estudo que ele tem no livro Mundo Maior. Ele fala, ele vem trazer, ele faz um estudo, não é uma análise, né? Um estudo muito profundo sobre o pensamento e a nossa casa mental. Né? E ele até diz que a gente não tem um certo pedaço do livro que ele fala dos 3 cérebros, né? E ele diz que a gente não tem 3 cérebros. Ele faz uma analogia a uma casa. Ele diz que a gente tem o sótão, a gente tem o térreo e a gente tem o porão, né? Sótão está em cima, o térreo no meio e o porão embaixo. E aí, eu não me lembro bem essa divisão, ele fala que em um deles está o hábito, aquilo que a gente faz automaticamente, o automatismo, né? No outro, a vontade, o esforço, a coragem. E o último, eu acho que é alcançar o objetivo de vida.
E aí ele fala dos andares, né, desses andares, que é o subconsciente, o consciente e o superconsciente, que está muito envolvido passado, presente e o meu futuro. Mas quando a gente fala em passado, em presente e futuro, parece que a gente quer falar dessa vida. E eu não estou me referindo a essa vida, e André Luiz também não se refere a essa vida. Essa e tantas outras. E todas essas projeções que a gente faz, a gente precisa entender quem eu sou. Quando Emmanuel traz o estudo da nossa casa, ele quer que a gente vá para dentro. Vá para dentro e entre mesmo nos nossos andares. Que a gente entenda o que porão é esse que eu guardo as coisas. O que eu tenho guardado no meu porão mental? O que eu tenho armazenado, depositado, enquanto autor espiritual? Essa nomenclatura é André que usa. O que eu tenho projetado enquanto autor espiritual? Né? O que é um autor? Eu não falei ator, eu falei autor. Então, como é que vai o porão da gente? O que está lá no nosso subconsciente que está trabalhando o tempo todo aqui, se a gente perceber? Será que alguém aqui já pensou assim, ai meu Deus, meu pensamento está pensando, eu nem queria pensar isso, como é que eu penso isso? Já tiveram essa impressão de que o pensamento pensa? Nós somos seres vivos, que pulsa algo aqui. Já fomos simples e sem nenhum conhecimento. E todos esses conhecimentos estão aonde? Guardados espiritualmente e fisicamente também. A ciência já comprovou, com o estudo de alguns cérebros, né, humanos, que há uma gavetinha em nosso cérebro, que às vezes, em alguns estímulos, as sinapses cerebrais, quando um encontra com o outro, conversa, às vezes, em cérebros de pessoas que já desencarnaram há muito tempo, conseguem manter-se ativos. Mesmo com o corpo morto. Claro que aquele cérebro está ali guardado, está em uma infusão para eles estudarem, né? Eles dissecam. E as nossas sinapses cerebrais, as nossas ondas, sabe? Elas ainda conseguem manter-se ativas e ninguém entende ainda a caixinha craniana numa totalidade. Mesmo a ciência avançando tanto. Voltando ao texto, Emmanuel nos fala, né, sobre encontrar alegria na crítica e na leviandade. Ah, filha, ninguém é feliz assim. É mesmo. Tem pessoas que vivem felizes sendo levianos, maledicentes, sem escrúpulos. A gente vê tanto isso na nossa sociedade, né? Então, para nós, espíritas, como é que alguém fica feliz, preso, encarcerado em ser leviano, em ser maledicente? Onde projetamos o nosso pensamento. Então, se eu projeto o meu pensamento no bem, eu vou respirar o bem. As ervas daninhas não vão crescer na roça, no asfalto, em lugar nenhum. Não vai ter adubo para ele. Mas se eu projeto o meu pensamento, moro, encarcero-me no mal, não tem jeito. Quantas vezes a gente se bate com pessoas bonitas, mas pesadas? Ai, não sei, gente, fulana é tão bonita, mas não sei, eu sinto, né? Quantas vezes a gente chega na casa de alguém e aquele peso, né? Aquela energia, magnetismo, tudo no universo está conectado. Então, se o pensamento não está legal, a projeção,
a sua casa física, o ambiente, não vai estar legal. Então, a parte social da minha residência aqui, ó. O que é uma parte social? A sala, né? O salão de festas, a recepção. Se a minha parte social, esse lugar onde se movimenta tudo, não tá legal, imagine a cozinha, o meu quarto mental. O nosso consciente. Aquilo que a gente faz conscientemente, de consciência. Como dizia minha avó, de caso pensado. São essas operações, aquilo que a gente faz que a gente sabe discernir o certo e do errado. Mas se a minha casa mental tá suja, eu não consigo ver limpeza nela, eu não limpo. Tudo que eu fizer conscientemente sujo também, para mim vai ser normal. E na atual situação que nós estamos aqui, tentando se melhorar, chegar para o caminho do Cristo, nós, espíritas e simpatizantes, como temos aqui na sala, a gente precisa renascer para essa limpeza de todos os vãos. Mas o que é consciente, por que o que é consciente é tão importante, Elvira? Porque é aquilo que mostra quem eu sou, assim, literalmente, espontaneamente. Quantas vezes a gente fala para alguém assim, ai meu Deus, o seu Adalberto é tão bom, chega a ser besta. Às vezes a gente não fala isso das pessoas. Porque é natural para ela ser bom. É o consciente dela. E quantas vezes a gente fala assim, como é que seu Joel consegue fazer tanta maldade assim, gente, ó? Assim, ele chegou ali, pô, deu um tapa no rapaz, saiu rindo. E pra gente é tão absurdo. Porque a gente não mora no endereço que a gente acha que mora. E quando a gente respira o bem, a gente inspira o bem. Quando eu inspiro o mal, eu expiro o mal. E Emmanuel fala das nossas máscaras. As nossas máscaras físicas. Achando que as honras e o poder nos deixa embebecidos de tudo. Muitas vezes nos arrasta nos sofrimentos. Quantas pessoas nós conhecemos que usam máscaras lindas? Hoje a gente tem uma máscara que está matando, são as redes sociais. A gente vê artistas, pessoas comuns, empresários, tirando fotos lindas, postando. Daqui a pouco sai um feminicídio, um ataque à sua esposa no meio do supermercado, um tiro na cabeça de alguém que era muito feliz. As nossas máscaras. O nosso sótão, segundo André, a parte que a gente raramente utiliza. O alívio, o descanso, a meditação, a elevação a algo que não é sub e nem consciente. O superconsciente. Daria um outro estudo, se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro. Quando é que eu deixo tudo que eu fui infiltrando aqui, as minhas convivências com o outro, nesta encarnação e em outras, que é o meu subconsciente?
Tudo que conscientemente eu aprendi, eu desaprendi, eu nunca aprendi nessa vida. Quando é que eu posso fazer com que esse superconsciente que me conecta com algo, que é a hora que eu reflito, é a hora que eu vou encontrar o meu germe divino. Germe divino? Jesus disse, podes mais do que imagina. Nos chamou também de deuses. Quando é que esse germe divino passa por cima do sub e do consciente? Ó, meu sótão. Quando é que nós, simples mortais, entendemos que precisamos estar com a nossa casa pautada? Quando? Muitas vezes, quando perdemos alguém que amamos. Dizemos assim, eu não vou mais ligar para nada, não, eu vou fazer o bem, porque a gente não leva nada daqui. Ou quando a gente sai de uma dor muito profunda e consegue voltar. Eu vou mudar. Vou mudar. A partir de agora eu vou trabalhar para o bem, eu vou... Pequenas faíscas. Mas o próprio Emmanuel, o bem pode nos salvar. Ele fala, oferecer a milagrosa química do amor. Então são nessas pequenas faíscas, que a gente pode, deve trabalhar. Como eu aprendo a fazer, deixa eu ver uma comida que eu adoro, caruru. Na receita pela internet? Sim. Mas quando é que eu posso dizer que ele tá bom? Quando eu faço, quando eu pratico. É na prática dessa limpeza, desse trabalho, que eu me melhoro. Elvira, e você não sofre? Eu perdi alguém essa semana e alguém fez assim, que é isso, espírita? Porque eu desabei. Eu disse, eu sou humana. Mas depois, o que é que eu fiz? Tudo que isso aqui que eu falo, que eu estudo, opa, Elvira, você sabe que a vida não termina. Epa, Elvira, que é isso? Como é que Deus vai dizer, vai agora, Joel? E Joel não tinha que... Não, Elvira, Deus sabe de tudo. Descansa, chora mesmo, chora. Agora vai orar, mulher. Sou espírita, mas sou humana. Mas, na mesma hora que a gente cai, o que a gente tem que fazer, gente? Opa, trabalho. E como é que a gente trabalha? A gente trabalha fazendo o bem. Mas fazer o bem não é fazer o bem material. Emmanuel fala em idealizar a luz para o caminho. Meu? Também. Mas o caminho do outro. Minha avó, ela nasceu em 1918. Se ela tivesse viva, ela teria 105 anos. Vamos dizer assim, que tecnologicamente, se hoje ela aparecesse aqui encarnada e dissesse, aqui é um celular, ela vai dizer, que diacho é isso, menino? Eu digo, isso aqui é uma reunião, ó, aquele ali mora ali, ela, misericórdia, isso é coisa do inimigo. Eu ia falar assim. Mas mesmo ela, sem essa tecnologia e essa instrução, ela dizia assim, minha filha, nascemos para servir. Nós nascemos para servir. Servir ao próximo. Incansavelmente. Por quê? Porque mesmo Emmanuel nos trazendo isso, o Mestre Jesus já disse, o reino dos céus está ali. Mas ele não vem a você, não é você que vai a ele. Secamente, né? Eu gosto de falar isso, eu falava isso para os meus alunos, Deus não precisa.
Eu não sei a profissão de todo mundo aqui, mas vamos dizer que tem professor, engenheiro, advogado. Deus não precisa de nenhum de nós. O mundo será o mundo sem nenhum de nós. Quem precisa de nós, de Deus, somos nós. Somos nós que temos que ir a Ele. E vamos a Ele através do trabalho, do serviço, na sua seara. Construindo castelos de ouro, com poder, cultivando as ervas daninhas no quintal? Não. Abracemos os serviços infatigáveis semelhantes e a nossa experiência. E seremos felizes e vitoriosos nos esplendores deste céu. Não esse céu que nos circula, nos circunda. Dias azuis, outros dias nem tanto, dias chuvosos, dias ensolarados. Esse céu que nos leva a esse Pai. E esse céu está muito ligado à minha casa íntima, ao meu endereço íntimo, aos meus andares, seja ele o porão, a parte social ou o sótão. Esse ideal que André Luiz, né, fazendo essa ponte, traz nesse livro, esse ideal e meta que está aqui, ó, no meu sótão, traz muito do esforço e da vontade que eu tenho agora, antes e depois. Agora nessa vida, nas que eu já tive e nas que eu vir a ter. Então, nós, como moradores, né? Nós somos moradores. Elvira hoje está aqui neste corpo físico, morando nesta casa mental. Notem, ou reflitam comigo, que nossa casa mental, ela muda a cada encarnação. Hoje eu acho que ter poder é muito bom. Um exemplo. E eu vou projetando a minha vida em ter poder. Meu porão, meu sótão, a minha área social. E eu desencarno. E vou lá. Seja sofrer, seja trabalhar, seja ficar muitos anos, né, no lado espiritual. Quando eu voltar, a minha casa mental pode sim ainda estar pautada, estar alicerçada no poder. Mas pode também não estar. Ou pode estar no poder, e no poder mais ainda. Então, a cada encarnação, a minha casa mental, ela vai mudando. O meu pensamento é outro. E tudo depende do meu trilhar, da minha caminhada, dos meus conceitos, do que eu fiz com o meu livre-arbítrio. Se eu conseguir uma reforma, embora eu não goste muito desse termo, mas está no auge, todo mundo fala, eu não fui buscar outra, essa reforma íntima. Porque para mim, reforma íntima não deveria ser reforma, deveria ser superação íntima. Eu supero os meus impulsos, as minhas tendências dessa vida e de outras. Porque a gente sabe que a gente tem uma legião de amigos que, olha, nós pelo quê? Alguém lembra? Meus amigos espirituais, bons e não tão assim, estão ligados a mim por quê? Fale, Lenita. Eu prefiro ouvir, Elvira. Os nossos amigos, gente, estão ligados a gente pelo nosso pensamento, pela nossa casa mental. Olha só. Desculpa, você se refere aos amigos espirituais certos, e físicos também. Encarnado e desencarnado. Isso aí. Eles estão ligados a gente pela nossa casa mental. Se eu fosse uma pessoa deslocada, né? Loucona. 8h40 eu estava aqui. Que dia é hoje? Quarta? Oxe, quartou, gente! Oh! Eu estava com vocês? Só se eu já sair lá de Maragogi para tomar uma cerveja. Se o Adalberto pegasse um cavalo, um bode, um jegue, Feira de Santana. A vida tá lá.
meu pensamento. Mas nós estamos uno em pensamento. Estamos agora, numa quarta-feira, quase 9 horas da manhã, trazendo o evangelho para a vida da gente, porque a gente entende que a gente precisa estudar. Porque a gente entende que a gente precisa servir ao próximo. Então, os nossos amigos estão ligados a nós, físicos e não, né? E desencarnados e encarnados, através da nossa mente, do nosso pensamento. E a gente nem está aí, às vezes, para isso. Então, a reforma íntima, que eu digo que é uma superação íntima, é isso. É passar por cima daquilo que eu quero. Poxa, eu queria tanto ir para a praia amanhã. Nossa, o seu Adalberto me convidou e eu estava querendo deitar na minha cama, ficar lá só. Então, nós moradores dessa casa, porque a minha casa mental não é Elvira corpo, é Elvira espírito. Espírito imortal. Secular. Eu preciso me esforçar. Eu preciso ter vontade. Eu preciso ter coragem para mexer aqui, ajeitar o sótão, limpar o porão. Eu preciso ter sabedoria para escolher o que eu quero daqui e onde eu quero estar, mentalmente falando, né? Espiritualmente falando, daqui a 5 anos. E para isso eu tenho que começar agora. A pandemia teve o seu lado ruim, muito, mas teve o lado bom. Esses 2 seres humanos aqui, seu Joel e seu Adalberto, eu conheci na pandemia. E depois nós nos conhecemos este ano, presencialmente. Né? Então, as benesses da pandemia, que a gente estava tão apavorado, tira o sapato, Joel, para entrar em casa, lava a mão, Lenita, pelo amor de Deus, seu Adalberto, cadê a máscara? Hoje a gente olha para trás e faz assim, obrigada, Senhor. Se o Senhor não tivesse parado um pouquinho a gente estava bem pior, não estava, não? Quanto a gente aprendeu, né, gente? Gente do céu, eu tiro por mim. Eu cheguei a ler 3 livros no mês. Eu cheguei a fazer não sei quantas palestras. Embora o seu Alberto diga que eu sou palestrante, mas, gente, quanto eu aprendi. Quanto eu troquei. Quantas lágrimas eu enxuguei sem ir. Vou falar aqui um hospital que tem perto de mim, do Clériston Andrade. Quantas lágrimas eu enxuguei na pandemia sem nem ir no hospital. Em quantos hospitais nós fomos na pandemia sem a gente sair de casa? Alguém aqui sai para visitar um hospital no domingo? Ai, gente, hoje eu sou espírita, eu vou estar no domingo. Tanta gente tem lá. Ninguém. Mas na pandemia a gente teve essa oportunidade de visitar pessoas doentes. Nós começamos um projeto que o senhor Adalberto conhece até hoje, algumas pessoas aqui participam, o Consolar, o Evangelho no Lar, com uma pessoa. Eu e Irandi, a gente foi fazer o evangelho na casa de uma senhora que todos os filhos não podiam visitar lá. Porque todos trabalhavam no hospital, não sei onde, era Uber, e a bichinha em casa sozinha. Ela abriu a porta para mim e para Irandi. São 3 anos, né, São Roberto? Teres também está com a gente. Todo dia eu digo, gente, já é um projeto, vamos acabar. Não dá para acabar. Porque as pessoas ligam para mim, me chamam no privado, Elvira, você mudou a minha vida. Eu digo, eu não, minha filha, não venho não, tô fora, hein? Elvira, eu pensava, um dia mesmo uma pessoa ligou para mim, estava pensando em se matar. E aí, porque o filho perdeu o filho, penso que é uma mãe enterrar o filho. E perdeu o filho na pandemia, a irmã que morava com ela mudou para ir tomar conta da nora, e a vida dela estava um arerê. E nesse dia que ela disse, eu não tenho mais o que fazer, não. Eu mandei o Evangelho no Lar, o aviso do Evangelho no Lar. E ela lembra muito bem, eu não lembro, ela disse que falava dos infortúnios, né? Esqueci, gente.
Infortúnios ocultos. Ocultos. E ela disse que eu resgatei ela. Eu digo, minha filha, não foi eu não, viu? Me desculpe. Foi Jesus. Você permitiu que Jesus tocasse o seu coração e o seu pensamento. Olha a Você importância. foi instrumento, Elvira. Isso aí. Fomos, né? Que nessa época tinha muita gente mesmo. Já teve para participar mais de 40 pessoas. Mas ela permitiu que Jesus tocasse a sua casa mental e mudasse todo. Então ela disse que começou a ver o que ela não via. Porque ela não conseguia ver na situação que ela estava, com o porão, né? O porão, pensei o porão, tá embaixo, subindo todas aquelas ervas daninhas e chegando até o sótão. Não dá para enxergar. E muitas vezes a gente acha que a vida da gente é a pior. Eu também acho, às vezes. Mas aí o que vem na nossa mente? Tudo que a gente aprende no Evangelho. Tudo que a gente aprende no Evangelho. E os nossos conflitos interiores, ele nasce de uma luta entre os porão e a fachada, que é o subconsciente e o consciente. E essa disciplina que a gente precisa ter para enxergar isso, para conter os nossos impulsos, sozinho a gente não pode. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, e a gente precisa de Deus. E a gente precisa ser grato por Jesus ter passado por essa terra e nos ensinado a amar. Porque não sou eu que estou dizendo, não, é a ciência. As comunidades, porque tem comunidades e povos que não reconhecem Jesus, nem conhecem, e vivem em eternos conflitos. E nós temos conflitos. Mas eles vivem em eternos conflitos. Então a ciência já nos prova que a religião, não uma fé cega e condicionada, irracional, salva a humanidade de muitas chagas, como o egoísmo, o orgulho, né? Então, as comunidades que professam alguma fé em Deus e conhecem Jesus são, vamos dizer assim, mais domesticadas. Podem ser tocadas em suas casas mentais com mais contundência do que aquelas pessoas endurecidas, né, longe de qualquer vínculo com o que é divino. Então, a casa mental, né, a nossa casa mental é assim como essa casa que vocês falaram. Eu moro em Feira de Santana, eu moro aqui, eu moro na roça. Ela pode ser grande, pode ser pequena, pode ser limpa, pode ser com verde, pode ter uma lagoa, mas tudo depende de nós. Depende de como a gente age, como a gente cultiva esses pensamentos. Depende do cuidado que a gente tem com ela. Depende do tempo que a gente dispensa para ela. Depende da atenção ou desatenção que nós temos com ela. E a minha pergunta, para a gente findar e ouvir vocês. Onde é que vocês moram? Onde é que vocês têm morado? Onde é que vocês têm se escondido? No sótão? No porão? Ou na sala de estar? Quem entra na casa de vocês? Pega aqui, vassoura. O que é que a gente tem abraçado? Como é que tá a salinha? Coberta de pó? Como é que tá, seu Adalberto, seu quintal? E Tá cheio de mato. E a resposta do mestre, inicialmente,
quando os seus discípulos falavam algo, reclamavam, olha o pensamento, ele dizia, ora e vigia. Então, eu quero ouvir vocês, mas eu quero, antes de ouvir vocês, dizer que a minha experiência essa semana foi isso, vigia. A vigilância, ela é indispensável para que a nossa casa fique boa. A vigilância. Não o medo de quem vai entrar nela se ela está suja, mas a sua própria vigilância. Sendo vigilante nos pensamentos, na oração. A prece é um pedido de socorro, gente. É o tempo que a gente tem de falar das nossas fraquezas, naquilo que a gente carrega, porque não é fácil. A gente sabe disso. Mas a nossa parte, a gente tem que fazer. Ninguém pode limpar a casa da gente. Literalmente, ninguém limpa a casa da gente como a gente. Então, a minha pergunta, para eu findar, é onde é que vocês moram? Estou aberta agora às falas. Obrigada pela paciência. Fale, seu Fidelis. Elvira, uma boa reflexão, você deu uma aula, obrigado por você estar aqui, obrigado por tudo. Agora, onde eu moro é onde não mora ninguém. É lá que eu vivo bem e é lá que eu vivo sem guerra. Eu moro no meu próprio pensamento. Olha como a gente já está mudando. Muito obrigado. Muito obrigado. De nada. Gratidão mesmo. Gratidão também. E aí? Eu queria te fazer uma pergunta, Elvira. Pode devagar, viu? Porque esse negócio de pergunta de universitário é difícil. Eu vou deixar a pergunta. Eu vou ocultar a pergunta. Não, pode perguntar. Você falou que ninguém consegue limpar a casa, ou seja, a mente. Mas será que o amigo, ele não estende a mão para o outro, nesse momento, com um socorro, para que ajude o outro a limpar a sua mente? Eu falo isso porque eu já vivi 2 experiências, onde você falou de máscara, né, de 2 amigos que se suicidaram. Um se mostrava um cara super forte e a gente acreditava que o cara não precisava de conselho. O outro era um cara que tinha uma máscara frágil, aonde aqueles que o conheciam entendiam que o cara era o tipo, poxa, ele está querendo só chamar atenção. E quando as pessoas que o conheciam viu cada um fazer essa loucura, fez uma autorreflexão. E eu não poderia ter ajudado? Não poderia ter limpado aquela mente? Claro que isso faz muitos anos que aconteceu, né? Eu só tenho 4 anos no espiritismo, né? Sou eternamente grata a Deus, mas me pergunto até hoje, né? Por que eu, na época, não fiz também a minha parte? Fica hoje sempre essa pergunta em mim, porque às vezes o orgulho do ser humano não permite, né, que o outro o ajude também, né? Ou o outro pede e nem sempre o outro atende. E a gente está vivendo essa era, né? De muitas pessoas, às vezes, acreditar que o outro está tudo bem, né? E às vezes não está. E o estender a mão, como você falou aí, é também ajudar a fazer essa limpeza, né, na mente. Bom, a sua pergunta foi respondida pela sua própria pergunta, né? Você ajuda. Mas quem pode limpar a casa é a pessoa. Porque ela precisa lhe permitir ajudar. Precisa permitir que você entre, né?
Eu trabalhei muito tempo na educação como coordenadora e eu via, por exemplo, crianças de 12, 14, 18, que é uma criança, né? Na minha idade, se cortando. E eu sempre tive, né, como eu estava dentro do espiritismo, e eu acho que se eu não fosse professora, talvez fosse psicóloga, alguém já me disse isso um dia. Eu sempre gostei de ajudar o outro, ouvir o outro. E muita gente, às vezes a mãe dizia assim, eu não sei o que essa menina tem com 12 anos, qual a preocupação que ela tem, mas tá se cortando. Eu digo, calma. Eu não ia ajudar a mãe ali, em nada, porque ela já vem com ela não tem nada para fazer. Para que ela tá se cortando? Eu lavo, passo, cozinho, tomo conta dessa praguinha. A menina talvez não permitisse que eu entrasse na casa dela. Mesmo que eu quisesse ajudá-la, Anitta. Mas eu que tinha um pouco de base espírita, eu sabia que ela não era ela. Aquela criança não tinha só 12 anos. Ela tinha talvez até 12 séculos. E eu via as pessoas que estavam, às vezes, com as crianças. Que eu sou médio vidente, eu vejo. E eu dizia, Senhor do céu, me ajude. Porque muitas vezes eu não tinha até o conhecimento, não tinha nem tempo de conversar com aquele espírito, que eu tinha que trabalhar de manhã, de noite. Se ele viesse conversar comigo, eu não podia nem parar um pouquinho. Mas eu também não tinha o conhecimento que eu tinha hoje, mas às vezes eu via algumas pessoas próximas. E a primeira coisa que eu fazia é chamar a mãe e a filha para orar. Eu digo, vamos fazer uma prece aqui. A senhora é católica, evangélica? Sou evangélica. Eu digo, eu queria que a senhora fizesse uma prece como a senhora faz, porque hoje eu até mentia, mas hoje eu estou nervosa, até para eu conseguir conversar. Então, o outro tem que me permitir ajudá-lo a limpar, a ajudar. Porque o peso é dela, eu não posso ficar com peso para mim. Primeiro, que eu não consigo. Segundo, que você sabe muito bem que a gente precisa, nós mesmos, resolvermos nossos conflitos. Mas a gente precisa também do auxílio do outro. Eu já tive uma amiga que eu disse 3 vezes, ou foi 2 vezes ao meu colega, Adriana vai se matar. Esse meu amigo, ele dá um bando, ele fazia, tá amarrado. E aí falava não sei o quê, não sei o quê, tinha aquelas contas. E todas as vezes que ela chegava em Alagoinha, em Santo Antônio de Jesus, em Salvador, e a gente fazia faculdade lá, ela fazia, Elvis, está em que quarto? Ela me chamava de Elvis. No 250, ela ia lá, Elvis, cheguei! E ela me abraçava. Me abraçava, me abraçava, me abraçava, me abraçava. Depois a gente sai, vamos tomar cervejinha? Eu digo, amiga, eu vou estudar. Vamos fazer. E ela fumava. Aí ela me chamava, Chures, bora ficar ali na praça comigo, eu tenho medo que eu vou fumar um cigarro. Eu digo, mulher, que cigarro, mas eu descia com ela. Quando ela, e ela dizia assim, Elvis, quando eu vejo você, eu tenho vontade de abraçar, me dá uma paz. E no último dia de aula, ela não voltou. E ela só vivia rindo. Era a mais macaca da sala. Perturbação. Mas ela não permitia que eu entrasse. Drica, o que está acontecendo? Me abraça essa mulher. E no dia que nós recebemos, eu também fiz essa pergunta, por que eu não percebi? Por que eu não ajudei? Mas ela não permitia. E aí esse meu amigo, que é meu amigo até hoje, Gilmar, faz assim, Elvis, você via? A gente é curioso, né? Você via, Elvira? Digo, eu sentia que cada abraço era um pedido de socorro. Eu sentia. Mas ela não deixava. Ela não permitia que a gente mexesse no que era dela. Ela dormia no mesmo quarto com a gente passou a dormir com ela. Pedimos ao rapaz do quarto que permitisse uma quarta pessoa, tinham 3 camas. A gente botava um colchão para ela dormir com a gente. E ela não deixava a gente mexer nada dela. Dri, vou pegar essa mala. Não, eu pego. Pode estar atrapalhando aí? Ela não sei o que era. A gente não sabe até hoje. Mas eu sentia que ela ia. E ela
Tanto é que a gente era uma das colegas que a gente não sabia nem quem era parente, que não era. Todo mundo tinha um endereço. Um morava em Cruz das Almas, a gente ia lá, ia para o São João. E ela não, era sempre ali. Ela era só nossa colega ali, nos turmas de trabalho. Quando ela faleceu, a gente só soube, olha só, que ela fez nos meses o Facebook. E a gente estava amigos dela. E esse meu colega, quando chegava antes de ir, a gente ficava, quem vai para dar carona? Quem vai para dar carona? Ele entrava lá para perguntar a mim, ela me perguntava pelo Facebook, ou pelo WhatsApp, e ela não tinha nada disso. Aí ela fez assim, Elvis, eu entrei no Facebook de Drica e tem uma moça lá dizendo como é que você faz isso, por que você fez isso. E a gente não tinha referência, nada, um parente, 2 anos convivendo com a pessoa, a gente não tinha uma irmã, a gente não tinha um telefone, nada. Aí eu fui pegando, né? Meu ex-namorado era policial, e aí eu fui pegando ali o nome das pessoas e chamando as pessoas no Facebook. Aí eu dei o nome, acho que é intuição, né? E aí que ele ligou, se identificou como policial, e queria saber se tinha algum corpo lá, e tinha o corpo dela. Aí foi que uma pessoa do Facebook nos respondeu que ela tinha tomado um monte de remédio, veneno de rato, veneno de gato, um monte de coisa, e foi embora. E aí foi que nós conseguimos fazer um grupo, fomos no meu carro para Salvador, para o velório. Mas ela não permitia. Entendeu, Lenita? Então, estamos aqui para servir, para trabalhar, para ajudar o outro. Né? Eu tenho uma colega de trabalho aqui, Glória. Ela sempre ouve minhas pitando e eu ouço delas. Mas se ela não quiser que eu ajude ela, nem eu quero que ela me ajude, como vai ser? Né? Quando Fidelis falou que ele mora, eu gostava muito desse cantor, né? AGP. Moro onde não mora ninguém. Moro onde não mora ninguém, onde não vive ninguém, né? E é lá onde moro que eu me sinto bem. Eu acho que é assim, né? Se eu não me desafio, se eu me lembro da música. Então, muitas vezes a pessoa mora onde não mora ninguém, onde ele não permite ninguém, e é lá que ela se sente bem. Mas a gente tem que tentar. Eu tentava. Mas a gente ficava, vocês que moram perto de Santo Antônio de Jesus, naquela praça ali, 3 horas da manhã, tinha um vulto. O rapaz abriu o portão de um hotel que tinha na praça, eu ficava lá, bora, Drica, puxa logo esse cigarro em nome de Deus. Era a forma que eu tinha de chegar. Mateus. Hein? Praça São Mateus. Isso, e pense aquela praça, ninguém, a gente encostadinha ali, porque o hotel subiu a escada e ela... Eu tentava. Fiz o melhor, não sei. Fiz tudo que eu pude, não sei. Né? Me tocou muito, porque ela todas as vezes chegava, ela me procurava onde eu estava. Então, a ajuda, muitas vezes a gente quer, mas a gente não sabe como. Ou então as pessoas realmente, tem pessoas que não permitem que a gente se chegue. Tá bom, eu peço desculpa, tá? Se fugir do coração. Nada disso. Fala disso. Obrigada, Lenita. Então, gente, eu estava ouvindo você, Elvira, falou muito bem de vários assuntos, muito interessante. O luto, realmente, a gente tem que viver ele. Independente se é, sabe, a gente tem que passar por ele, porque a gente conhece pessoas que, assim, se separam e já caem na gandaia, né? Mas vai saber como a pessoa está por dentro. E atrás de muitos sorrisos, de um está tudo bem, tem mágoa, tem tristeza, tem muita dor ali. Inclusive, assim, há anos atrás, né? Eu tinha um amigo, porque ele se suicidou também. E ele era o palhaço da turma, né? E aí ele teve uma desavença com a esposa, chegaram à agressão física, né? Aí ela foi embora, aí quando era um domingo. Aí eu já estava com a porta fechada, ele chegou na janela e falou, disse, amanhã ninguém vai trabalhar. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu vou me matar. Aí como ele era zoeira,
Gente, eu não acreditei. Eu falei, não acontece. Aí no outro dia, meu sobrinho viu ele assim em cima da laje, ele lá com uma corda. Falou, o que você está fazendo com essa corda? Ele falou, vou amarrar o cachorro. E ele se enforcou. Entendeu? Então, como que eu poderia acreditar, gente, que ele ia fazer aquilo? Ele é zoeira, ele sabe, ele não tinha como. Então, e depois eu também me culpei, né? Eu falei, nossa, poderia ter, né, assim, sei lá, se eu tivesse acreditado, abrir a porta para ele, a gente conversar, mas geralmente é aquele problema, né? Ele não deixou, assim, não conseguimos conversar mentalmente, né? E muitas vezes as pessoas fecham a porta mental para a gente, sim, e como a gente também fecha para certas pessoas, a gente abre para quem a gente quer. Isso foi um estudo muito interessante. Muitas pessoas deveriam escutar isso sobre a gente abrir a porta e a limpeza da casa, que é a mente. Muito interessante. Parabéns. Obrigada, minha flor. Então, a minha pergunta inicial foi onde é que vocês moravam, né? Aí todo mundo falou o endereço físico. Mas a gente precisa do físico para viver, óbvio, não dá para a gente morar na rua. Mas a gente tem que entender, né, que a nossa casa mental, ela é que propicia estarmos aí, nesse físico. Temos esse físico, né? Kardec, na Gênesis, diz que os nossos pensamentos são como os sons de um sino. Tim! Vibra todas as partículas do ambiente. Está lá na Gênesis. Elvira, assim, né, uma pergunta assim que eu não sei responder, talvez você também não saiba e tudo bem, é que nem nas redes sociais, né? Você conhece as pessoas, né? E sabe que a pessoa vive, né, entre tapas e beijos, não se dá bem. Aí está na rede social se beijando, dando risada, falando de amor. O que será que passa na mente mental dessas pessoas, né? Eles querem passar o quê para outras pessoas? Isso eu não entendo de verdade, porque tem pessoas que passam lá, a gente vê, a gente não conhece. Mas tem pessoas que a gente conhece, né, e vive aos trancos e barrancos, e depois lá na internet, no Face, está lá toda... O que será que uma pessoa dessa quer mostrar para os outros? Digo assim, até para os outros, né? Isso eu não sei responder. Talvez você saiba. Bom, talvez eu não saiba também, né? Você falou que se não souber, tudo bem, não vai me reprovar. Bom, primeiro, né, disse que Emmanuel nos diz o texto que nós moramos em espíritos onde a gente projeta o nosso pensamento. Muitas vezes a gente acha, né, ou idealiza que a gente tem que ter uma vida perfeita. Nós fomos criados, nós somos calçados na Igreja Católica. A maioria das pessoas tem a base católica, apostólica e romana. E lá tem as perfeições. Se você entrar num templo católico hoje, é tudo lindo. A feição, né, dos monumentos, do que está projetado na parede, do belo. Então, todo mundo quer ter o belo. Quando desvirtua do belo, opa! E essa desvirtuação do que é lindo e do que é belo no contexto da sociedade que as pessoas vivem, sejam artistas, sejam pessoas da política, opa, tenho que manter aqui. É um dos primeiros pensamentos, né? E na maioria das vezes, quando a gente vive, né, num contexto de poder, né, de ter dinheiro, de fama, de notoriedade, sair do belo e mostrar ao outro que não é tão belo assim, a gente precisa ter muita força. Eu já sofri violência doméstica. Eu já fui agredida pelo meu parceiro. E chegar para minha mãe para falar isso, ela que idealizou um casamento bonitinho, minha filha, até que a morte nos separe com seu filhinho, era difícil. Então, o que passava pela minha cabeça naquele momento? Talvez não machucar eles, minha mãe. Talvez vergonha do meu colega de trabalho. Talvez, não sei. Talvez porque eu dissesse, meus filhos. Então, o que passa na cabeça é o meu pensamento, onde eu projeto ele lá que eu moro.
Se naquele momento eu dissesse, sabe de uma? Não quero saber de mãe, não quero saber de seu Joel, não quero saber de seu Adalberto, eu estou apanhando, eu vou me picar. Opa! Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer disso é não julgar. Teve um caso recente, né, daquela artista bonitona, esqueci o nome, a loira, toda. Me ajude quem souber o nome. Ana Hickman. Ana Hickman. A primeira coisa que eu fiz foi fazer uma prece por ela. Sabe por quê? Porque a fama e o poder não vai consertar o que dói nela por dentro. E às vezes até só destrói, porque às vezes ela vê a vida como uma casca, materialmente falando, ela acha que é aquilo ali. Então, a primeira coisa, mesmo ela estando longe, não é uma pessoa, não é minha vizinha, não é uma pessoa conhecida, né? Apesar da notoriedade, mas é orar. Porque eu não sei onde ela está projetando o pensamento dela para continuar sofrendo. E Jesus, ele eternizou nos seus lábios. Ele não mandou um WhatsApp, ele não botou em outdoor, ele falou para a gente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas ela precisa conhecer a verdade de verdade. Não a verdade dos palanques, não a verdade das grifes, não a verdade dos pódios de onde ela anda. A verdade em espírito. Então, a gente tem que orar para que ela conheça a verdade. Né? Para que ela se liberte. Ela e tantas outras. Porque se ela, que não depende das pessoas, materialmente falando, sofre, pense quantas Anas sofrem nesse momento que não tem ninguém para olhar por elas. Se ligar para a polícia fala assim, deve ser trote. Se falar o endereço, quem vai lá? Isso deve ser uma favelada, uma usuária de droga. Então, que a gente possa ter, né, trabalhar por essas pessoas dessa forma, primeiro em prece, em oração, em pensamento, pedindo a Deus que pouse em sua casa mental, em seu coração, né, e que elas não se tornem espíritos sofredores, mortos-vivos, vamos dizer assim. Senhor Alberto, já falei demais, né? Não precisa me beliscar, não. Gente, senhor Alberto me belisca, eu vou ter que falar isso para vocês, viu? O assunto está empolgante. E são vários processos aí. A gente se apresenta de acordo com como a gente esconde algo. E quando fez a pergunta aí sobre a pessoa que fica nas redes sociais, o amor, abraçando, dando alegre, coisa e tal, aí eu lembrei aqui, se a gente pegar um móvel sem verniz e der a uma pessoa, ninguém quer. Mas depois que a gente passa o verniz nele, dá briga, todo mundo quer. Então, nós, seres humanos, somos exatamente esse verniz. Quando tira o verniz, mostra a realidade de quem somos. Então, é um processo mesmo incrível. E eu tenho mais ou menos um ano para cá, passa cada coisa na mente que não é fácil. E eu achava que daqui da roça para a cidade são 2 quilômetros. E eu vou andando, volto andando. O pessoal me dá carona de moto, eu não monto em moto de jeito nenhum. E aí, às vezes eu vejo algum objeto na frente e questão de segundos já não vejo mais. E lá vai, eu fiquei atormentado e eu comecei a fazer preces. E depois que eu chegava na cidade, atravessava uma rua, tinha momentos que eu atravessava nem para um canto nem para outro. Quando eu me dava conta, eu estava do outro lado do passeio. Nossa, mãe do céu, e lá vai, aí vai no médico, procura isso, procura aquilo. E aí sempre eu via aquela voz, tenha paciência, siga o caminho. E aí eu ficava. Aí,
No Evangelho, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, quando pensei que superei o problema, aí encontrei a ação de graças pela vitória sobre uma tentação. E aí comecei sempre a fazer todo dia essas orações, coisa e tal, coisa e tal. E aí, procure mais alguma coisa. Aí eu ficava, por quê? Aí, a semana passada, eu me dei conta que para afastar os maus espíritos. E aí comecei a ler. E cada dia que eu leio, vem alguma informação mais profunda. E quando me parei no item 16, aí me diz assim, os espíritos onde podem satisfazer sua necessidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que é fácil. É preciso que o homem elimine de si o que atrai. A chaga da alma, como as moscas farejam a chaga do corpo. Então, esses restos aí que eu vejo tudo na mente agora sobre os processos. Enquanto a gente não mudar o pensamento para pegar um degrau mais avançado, a gente vê sempre aqueles processos, ir e volta. Porque a gente sair de um hábito, sair de um vício, assim, não fácil não. Porque quando a gente vai indo, ele volta de novo. Então, eu tenho sempre me deparado com essas situações e o Evangelho e, às vezes, as palestras, tudo isso é que me dá fortalecimento para buscar cada vez mais estudo, perseverança e muita fé. Não é fácil, não, mas Deus está presente. Perfeito, senhor Adalberto. O senhor sabe, né? Eu conheço um pouco de alguns problemas que o senhor passa, das lutas, e o senhor está à frente de uma casa, né? O senhor está à frente de uma casa espírita que pode mudar algo, pode mudar alguém, né? Pode eliminar de alguém o que atrai algo para eles. Então, o que o senhor falou, né? E nessa, eu também gosto dessa parte aí, né? Que eu acho que a gente aprende muito nesse roteiro aí que Kardec nos deixou das preces, é que realmente, gente, deixa uma carne na pia. Não tinha uma mosca dentro de casa, não sei como é que aparece tanta. Deixa uma bala em cima do armário. Eles farejam. E assim é o mal. Os espíritos maus farejam. E vai farejar o quê? Minha carne? Meu pensamento é que move a minha carne. É o meu pensamento que move essa carne que está aqui. Esse corpo bronzeado. Está certíssimo, senhor Roberto. Que Deus lhe abençoe, lhe ilumine. E a gente está aqui assim, é assim que a gente trabalha, um fortalecendo o outro, te amparando o outro. Fale, seu Joel. Oi. O meu celular, ele apagou, descarregou todinho. Aí foi desde que eu tinha copiado o código, porque o meu celular só entra com o código, não entra com o link, não. Eu tinha copiado no papel o código, aí entrei com o pelo da minha esposa aqui. Mas foi importante, eu gostei, adorei. Quando a gente está assim, transitando pelo consciente, de repente vem o sub e diz, eu estou aqui ainda, viu? Você não é tudo isso ainda, mas ainda não. Eu estou aqui vivo em você ainda, estou aqui tomando conta ainda. É como diz São Paulo, eu faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Aí ele vem nos diz, você ainda é capaz disso, disso e disso aí. Quando a gente pensa que vai transitar pelo super, aí toma outra rasteira do subconsciente. E a gente vive muitas vezes em conflito. É a luta diária para a gente se libertar do subconsciente, mas a gente sabe que ele tem que estar presente em nossa vida, porque foi uma fase da nossa existência
E que aquilo foi o que a gente tinha para dar naquele momento. Hoje crescemos um pouco, querendo transitar num consciente, mas só que o subconsciente ainda é latente em nós. E aí sua fala aí foi tão importante hoje, chamou muita atenção para a nossa reflexão sobre isso. E a resistência, muitas vezes, que a gente oferece para que terceiros não invadam a nossa casa. Como essa sua amiga que você diz que ela lhe abraçava como se fosse um pedido de socorro, mas não permitia a sua invasão. E aí, às vezes a gente oferece essa resistência mesmo. E a luta é só nossa e a gente quer se libertar com nossos próprios esforços, ter o mérito, mas muitas vezes não é nem ter o mérito, muitas vezes é com medo, com algum sentimento negativo que a gente deixa de resiste para que ninguém invada a nossa casa. Mas como nós estamos militando nessa doutrina maravilhosa aí, essa doutrina espírita que dá subsídio para tanta coisa, e a gente consegue fazer essa limpeza aos poucos. Não sei se é no porão, não sei se é na sala de estar, a gente transita por esses vãos todos, por esses compartimentos todos, mas muitas vezes o porão é que nos arrasta um pouco. Olha, você precisa dar um passo à frente, mas você não quitou ainda o seu débito que ficou cá atrás. É bom a gente ouvir essas palestras aí, principalmente com a dinâmica que você faz. Você é uma pessoa muito, pelo fato de ser professora, tem essa capacidade, né? É muito bom. Obrigado. Muito bom ouvir você. Obrigada. A gente já passou, né, mais de 20 minutos aí, o seu Alberto já me deu 4 beliscões. E Para de beliscar Alberto. Alberto. Isso antes para de beliscar. Elvira, parabéns, excelente palestra. Você esclareceu, sabe ser o dom da palavra, assim, excelente, muito bom mesmo. Parabéns, gratidão, irmãs. Obrigada. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Eu queria só ler uma coisinha para vocês. Então, seu Alberto, eu vou só projetar aqui, porque eu canto, sabe, gente, de vez em quando, mas eu não vou cantar hoje, porque eu não canto essa música. Mas eu estava vindo para casa hoje, e essa música estava tocando na rádio, não é? E eu vou compartilhar com vocês, para ver se vocês me ajudam a entendê-la. Deixa eu ver aqui. Eu fui para outra tela, não vou ver vocês, tá bom? Ai, cadê aqui? Pronto, aí. Todo mundo conhece Raul Seixas, né? Mas eu não vou cantar, olha só o nome da música, O Ouro do Tolo. Ele diz assim: eu estou contente porque eu tenho um emprego, sou um dito cidadão responsável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz de conseguir comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema e depois ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso, abestalhado, que eu estou decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir, e agora eu pergunto, e daí? Eu tenho uma porção de grandes coisas para conquistar, e eu não posso ficar aí parado. Eu devia estar feliz pelo Senhor ter me concedido o domingo para ir com a família ao zoológico dar pipoca aos macacos. Mas que sujeito chato sou eu, que não acha nada engraçado, macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco.
E é você olhar no espelho, se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% da sua cabeça, animal. E você ainda acredita que é doutor, padre ou policial, que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada de dente, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam os quintais no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador. Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada de dentes, esperando a morte chegar. Nós que não estamos sentados esperando o desencarne chegar, que estamos aqui trabalhando para nós, para o próximo. Nós temos que entender que nós precisamos trabalhar, principalmente para limpar, para arrumar esse nosso habitat mental que nos une, que nos junta, que nos afasta, que nos repele do que é bom ou do que é mal. É o que eu deixo para vocês, né, de aprendizado, gratidão, que a gente possa trabalhar mesmo e entender que o ouro do tolo pode ser isso que a gente acha. Que a gente acha que o ouro está na tolice, naquilo que não tem, que não é verdadeiro. Gratidão. Com certeza essa música tem um fundo espiritual assim, bem chamando a gente à realidade, né? Porque muitas vezes a gente tem esse ouro do tolo achando que a gente precisa de coisas e ter e tal. E aí quando a gente chega, fica lá parado, né, com a boca cheia de dente, olhando de um apartamento, fala, por quê? Esperando, sabe que a morte vai chegar. Tem um fundo espiritual muito grande numa letra dessa, gente. Todas as músicas dele, Tente Outra Vez, tem várias. Tente outra vez. Já calei minha boca, agora disse, viu? Então, envolvidos aí, né, nesse clima, eu queria só agradecer a oportunidade mais uma vez, pedir que a gente feche os olhos, respire fundo, esse ato que a gente faz automaticamente inconsciente, e projete nessa casa mental o nosso Mestre Jesus, da forma que vocês quiserem. Sentado, só o rosto, mas pensem nele. Pensem nesse mestre maravilhoso que nos ensinou o que é amar. E juntos, nós dois, eu e ele, vocês e ele, agradeçamos a esse Pai de amor. Abraçados, de mão dadas, sentados com a cabeça no colo de Jesus, como vocês imaginarem. Só agradeçam. Gratidão, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui com Jesus, trazendo o Evangelho à nossa casa mental, expandindo na nossa casa material. Que possamos, Pai, ter coragem para enfrentar os nossos sótãos, as nossas salas, os nossos porões. Coragem para ajudar o próximo, também com seus sótãos, com suas salas e com seus porões, a chegar mais perto de ti. Nos dê coragem, nos dê paciência para entender que as coisas não são no nosso tempo. E junto, hoje, nesse momento, com o Mestre, rogamos a Ti, Deus, que ilumine essa humanidade, que abrande as guerras internas e externas, que possa ir onde nós não podemos, nos cárceres, nos hospitais, nas marquises, nos albergues,
em todos os locais onde seus filhos clamam por ti, esperam por ti, mesmo aqueles que te negam ou não te conhecem. Que a espiritualidade amiga nos proteja de nós mesmos, inicialmente. Porque muitas vezes projetamos aquilo que pensamos. Que o seu evangelho, seja por esta casa, por este meio de comunicação, ou qualquer outro, chegue a todas as pessoas, sem distinção de credo, de cor ou de raça. E nos dê força para trabalhar na sua seara, Pai. De forma pequena, de forma grande, do tanto que nós pudermos. Com um abraço, com um olhar, com uma palavra. Nos intui, nos protege, nos vela, nos guarda, hoje e sempre. Que assim seja.